Audiolivro e segredos que vão mudar a sua vida. O que a reafirmação pode provocar? A reafirmação é outro método que pode ser usado para impedir que surjam ideias contraditórias e discordantes que possam desafiar alegações. No entanto, é preciso que se saiba que esse método, nas mãos de um orador inexperiente, pode vir a ser uma ferramenta perigosa. A menos que ele tenha um léxico bastante rico, sua reafirmação pode se deteriorar e se transformar em uma repetição pobre e evidente demais. E isso é mortal. O público, ao perceber isso, vai começar a se mexer em seus assentos e a olhar para os relógios. Ilustrações gerais e exemplos específicos são usados com a finalidade de convencer. No entanto, o perigo de aborrecer os espectadores quando se empregam ilustrações gerais e exemplos específicos é pequeno. Se forem interessantes e fáceis de prestar atenção, serão extremamente valiosos, não só para tornar o discurso mais claro, conforme mencionado, como também para torná-lo mais impressionante e convincente. Além disso, ajudam a impedir que surjam ideias contraditórias. As pessoas gostam quando o palestrante fornece nomes e datas, algo que podem examinar por si mesmas, se desejarem. Esse tipo de procedimento é franco e honesto, proporciona confiança e impressiona. O princípio do acúmulo. Não espere que uma apressada referência a um ou possivelmente dois exemplos específicos tenha o efeito desejado. Recorra à voz de autoridade como apoio. Em sua infância no centro-oeste dos Estados Unidos, o autor costumava divertir-se segurando uma vara atravessada no portão por onde as ovelhas tinham que passar. Depois que as primeiras ovelhas tinham pulado a vara, ele a retirava, e apesar disso, todas as outras ovelhas saltavam sobre uma barreira imaginária. A única razão para que elas saltassem era de que as da frente haviam saltado. A ovelha não é o único animal com essa tendência. Praticamente todos os seres humanos estão propensos a fazer o que os outros fazem, a acreditar no que os outros acreditam, a aceitar sem questionar o testemunho de pessoas importantes. As palavras dos outros impressionam. A influência deles tende a impedir que surjam ideias opostas. No entanto, ao citar autoridades, é preciso ter em mente os seguintes pontos. 1. Ter certeza do que diz. É preciso ter cuidado quando fizer o uso de frases que começam, por exemplo, como as estatísticas mostram. Que estatísticas? Quem reuniu e por qual motivo? Tenham cuidado, pois os números não mentem, mas os mentirosos os fabricam. A frase muito comum, muitas autoridades declaram, é completamente vaga. Quem são as autoridades? Nomeie uma ou duas. Se não sabe quem são, como é que pode ter certeza do que disseram? O orador precisa ter certeza do que diz. Com isso, ganha confiança e demonstra ao público que sabe o que diz. 2. Citar uma autoridade qualificada na qual o público confia. Faça as seguintes perguntas a si. Essa pessoa geralmente é reconhecida como autoridade nesse assunto? Por quê? É uma testemunha preconceituosa? Tem quaisquer finalidades egoístas para servir? Porém, ainda mais importante, meu público visualiza essa pessoa como uma autoridade confiável? Os gostos e as preferências das pessoas têm mais a ver com suas crenças do que a maioria gostaria de admitir. Como despertar o interesse do público? Ao ser convidado para jantar na casa de um homem rico em certas regiões da China, seria recomendável que qualquer indivíduo ocidental jogasse ossos de galinha e azeitonas sobre os ombros para o chão. É um cumprimento ao anfitrião quando o convidado faz isso. Demonstra que o convidado compreende que o anfitrião é rico e tem abundância de empregados para arrumar tudo depois da refeição. E ele gosta. Pode-se ser imprudente com os restos de uma refeição suntuosa na casa de um homem rico,
Porém, em algumas regiões da China, as pessoas mais pobres devem poupar até mesmo a água com que tomam banho. Como é muito caro aquecer a água, elas precisam comprá-la em um mercado de água quente. Depois de se banharem nela, podem levá-la de volta e vendê-la de segunda mão para o lojista de quem compraram. Depois que o segundo cliente a reutiliza, a água ainda mantém um valor de mercado, embora o preço sofra uma pequena redução. Achou tais fatos sobre a vida chinesa interessantes? Se sim, sabe dizer por quê? Porque esses são aspectos muito incomuns de coisas muito habituais. São verdades estranhas sobre tais hábitos comuns, como jantar fora e tomar banho. Eis o que é interessante nisso tudo. Algo novo sobre o velho. Aí reside um dos segredos das pessoas interessantes. Essa é uma verdade significativa, da qual se deve tirar proveito em todas as relações todos os dias. O que é inteiramente novo não é interessante, e da mesma forma o que é inteiramente velho não tem atratividade para as pessoas. Todos querem ouvir algo novo sobre o velho. As 3 coisas mais interessantes do mundo. Quais seriam os 3 assuntos mais interessantes do mundo? Sexo, habitação e religião. Com o primeiro pode-se criar vida, com o segundo pode-se mantê-la e com o terceiro espera-se dar continuidade à vida no mundo que está por vir. Entretanto, é o próprio sexo, a própria habitação e a própria religião que interessam a cada um. Entretanto, é o próprio sexo, a própria habitação e a própria religião que interessam a cada um. Os interesses do indivíduo povoam o seu próprio ego. O palestrante deve lembrar-se que as pessoas para quem está prestes a falar passam grande parte do seu tempo, quando não estão preocupados com problemas profissionais, pensando em si, além de justificar e elogiar a si próprios. É bom lembrar que o homem comum estará mais preocupado com a saída para jantar do que sobre o pagamento das dívidas que a Itália deve aos Estados Unidos. Ele terá mais conhecimento sobre um aparelho de barbear sem graça do que sobre uma revolução na América do Sul. Sua própria pasta de dentes vai angustiá-lo mais do que um terremoto na Ásia que ceifou 500 mil de vidas. Preferiria que o orador dissesse alguma coisa agradável sobre ele, do que ouvi-lo discutir sobre os 10 maiores homens da história. Como ser bom de conversa? A razão de tantas pessoas terem uma conversa medíocre é o fato de falarem apenas sobre coisas que lhes interessam. E isso pode ser bastante chato para os outros. É necessário reverter esse processo. Leve a outra pessoa a falar sobre os seus próprios interesses, seu negócio, seu sucesso e sobre seus filhos, caso os tenha. Faça isso e ouça com atenção, pois proporcionará prazer e, consequentemente, será considerado alguém bom para se conversar, apesar de ter falado pouco. O tipo de conteúdo que sempre prende a atenção. O palestrante pode até aborrecer as pessoas ao falar sobre coisas e ideias, mas não pode deixar de prender sua atenção quando fala de pessoas. Amanhã, haverá milhões de conversas pairando sobre as cercas dos quintais dos Estados Unidos, sobre as mesas, durante o almoço e o jantar. E qual será a observação predominante na maioria delas? Personalidades. O senhor fulano disse isso, a senhora fulana disse aquilo, eu a vi fazendo isso ou aquilo, ele estará ganhando dinheiro a rodo e assim por diante. O discurso comum seria muito mais atraente se fosse rico e repleto de histórias de interesse humano. O palestrante deve procurar se ater a apenas alguns poucos pontos e ilustrá-los com casos concretos. Esse método de construção de discurso dificilmente deixará de obter e manter a atenção. Essas histórias, se possível, devem falar das lutas, dos motivos das mesmas e das vitórias alcançadas. Todos os indivíduos têm bastante interesse em lutas e combates.
Há um velho ditado que diz que todo mundo ama um amante. Não é verdade. O que o mundo todo ama é um fragmento, um extrato. Querem ver dois amantes que lutam pela mão de uma mulher. Como ilustração desse fato, é só ler qualquer romance, revista ou assistir a praticamente qualquer drama. Quando todos os obstáculos são removidos e o reputado herói toma a chamada heroína em seus braços, a plateia começa a apanhar seus chapéus e casacos. 5 minutos depois, as mulheres que não deixam nada escapar estão fofocando sobre isso. Quase todas as revistas de ficção são baseadas nessa fórmula. Fazem com que o leitor goste do herói ou da heroína, fazem com que ele ou ela anseiem por algo intenso, fazem com que algo pareça impossível de obter, mostram como o herói ou a heroína lutam e conseguem obtê-lo. A história de como um homem batalhou nos negócios ou na profissão e ganhou contra todas as probabilidades desanimadoras é sempre inspiradora e interessante. Um editor de revista uma vez disse ao autor que a história real da vida de qualquer pessoa é motivo de entretenimento. Qualquer pessoa que tenha lutado e batalhado, e é difícil encontrar uma que não tenha, certamente terá uma história que, se contada de forma correta, há de atrair o público. Não pode haver nenhuma dúvida em relação a isso. Encerro por aqui esse conteúdo, agradeço a sua presença aqui no canal, convidando você a dar um like nesse vídeo, se inscrever, deixar seu comentário e eu espero você no próximo conteúdo aqui no canal Andréa Quintão. Obrigada e até lá!